Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. É bom estar mais uma vez aqui com vocês para juntos nós podemos adorar o Senhor, falar com o nosso Deus. Um tempo para a gente estar na presença do Senhor. Um tempo tão especial para nós, né? Um dia tão especial como o dia de domingo, o dia do Senhor. O dia que a gente só entende como um dia completo quando a gente realmente tem esse nosso encontro. E pela misericórdia do Senhor nós estamos podendo fazer isso. Mesmo que à distância, a gente está junto, a gente está diante da grandeza, diante do altar de Deus. Quero convidar você então a deixar Deus envolver você, que a presença do Senhor esteja com você agora, que Deus esteja envolvendo a sua vida, que esse mover do Espírito possa chamar você realmente para um lugar especial. Esse lugar que não tem que necessariamente ser no templo, mas um lugar que é no seu coração, um lugar onde você se propõe a estar na presença do Senhor, um lugar onde você, de alguma forma, se desprende das coisas desse mundo e se liga nas coisas de Deus. Quando a palavra de Deus fala em espírito e em verdade, traz para nós essa ideia de que é algo realmente espiritual, porque Deus é espírito e que também Ele é autêntico, Ele é verdadeiro. Ele não é um conjunto de regras, Ele não é um conjunto de modelos, não, Ele é sincero. Esse lugar que Deus está chamando você para estar nessa noite. Então eu convido você a abrir seu coração, deixar a presença de Deus inundar a sua vida e levar você para esse lugar de bênção. Que seja um tempo para você, um tempo para a sua família e, mais uma vez, eu te falo, um tempo para pessoas que você ama, que você possa enviar um convite agora para alguém participar desse momento junto com você, para que essa pessoa também possa, nesses poucos minutos, possa ser tocado por Deus, possa ser fortalecido, e nós estaremos então em unidade, estaremos numa só voz, num só espírito, falando com Deus, ouvindo aquilo que Deus tem para trabalhar nos nossos corações, estaremos adorando ao Senhor. Faz desse tempo então um tempo precioso. Separa tudo que você pode deixar de lado agora, deixa de lado, mesmo que você esteja na sua casa, que você possa agora se colocar na presença do Senhor. Deixa Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Eu quero iniciar orando por você, pedindo justamente que essa condição esteja te alcançando, esteja fortalecendo você aonde você estiver. Amém? Vamos orar juntos. Senhor Deus, estar diante do Senhor, Pai, para nós é um privilégio. E nós entendemos, Deus, que podemos fazer isso em qualquer lugar, a qualquer momento, que podemos fazer isso sozinho, podemos fazer isso, Deus, junto com as pessoas. Mas esse momento em que nós nos reunimos para esse objetivo, entendemos como um tempo especial. Um tempo onde o mover do Senhor alcança as nossas vidas e nos liga numa força do Teu Espírito, onde nós estamos em comunhão, onde nós estamos reunidos em Teu nome, sim, o Senhor se faz presente. Nos alegramos com isso, Deus. Nos alegramos de estar nessa oportunidade, ainda que a gente esteja na nossa casa, muitos em outros lugares, mas estamos juntos diante do Senhor. O Senhor é Deus poderoso e o Senhor é Espírito, e nós, em Espírito e em verdade, nos colocamos diante do Senhor. Toma, Pai, a direção desse momento que nós vamos ter agora. Cada casa aqui que está sendo alcançada por essa palavra, que receba uma bênção especial do Senhor, um cuidado do Senhor, que seja sensível, Deus, à Tua presença em cada um desses lares, que o Senhor seque com a Tua proteção, cubra com a Tua mão, de forma, Deus, aos Teus filhos amados experimentarem esse zelo que o Senhor tem, Pai, com cada um deles, aonde eles estão, que eles sintam esse mover do Senhor. Toma os nossos corações agora, Deus. Toma, ó Pai, as nossas vidas. Toma, Deus, agora esse momento e faz uma obra preciosa em cada um de nós. Nós dependemos do Senhor. Nós queremos estar na Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você nesse instante para, com a sua voz, com o seu coração, que você esteja louvando ao Senhor, aonde você estiver, mas que você se coloque na presença dEle em adoração agora. Deixa a verdade da adoração, do louvor, tomar conta do seu coração e te ligar nesse Deus maravilhoso. Amém? Vamos louvar juntos.
presença dEle nesse momento. Você que está sentindo a sua vida vazia, o teu coração vazio, eu peço que o Senhor toque na sua vida agora e venha encher você, encher. Que Ele venha se mostrar para você, deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer. Todos os dias o diabo vem, o inimigo vem com os pratos dele para tirar a gente da presença do Senhor. Todos os dias as propostas do inimigo estão na nossa frente. Mas o Senhor fala para nós, na palavra dele: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe a bênção, escolhe a vida, para que você e a sua descendência sejam benditos nessa terra. Você guarda essa palavra hoje no teu coração. E você que está com dúvida, que você que está em cima do muro, desça para a presença do Senhor, escolhe a bênção, escolhe Ele. Quando você está firmado nessa rocha, nada pode te atingir. Que o Senhor seja com você nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Oh, aleluia, Senhor, nós escolhemos a Ti. Senhor, eu nasci para te chamar de amor, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, todo dia vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Só mais uma vez. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Glorifico o teu nome, Senhor.
Senhor, porque um dia o Senhor me chamou para a tua presença, porque o Senhor me comprou com o sangue precioso. Ele fez por mim e por você. Pode passar o que você passar, pode acontecer o que acontecer, o Senhor está segurando nas tuas mãos. Nas tuas mãos, fica firme na rocha. O Senhor levante você com as mãos fortes hoje, em nome de Jesus. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em tuas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, meus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas com o dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Aleluia. Segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Você possa estar fortalecido, segurando nas mãos do Pai, daquele que nunca te deixa. A promessa dele é de que nunca ele te deixaria, nunca. Ele não vai te deixar. Não solta das mãos dele. Deixa que ele segure e conduza você. Por mais difícil que seja, ele está com você. Segura nas mãos dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. É maravilhoso a gente poder cantar verdades como essa que fazem lembrar da grandeza, da majestade do nosso Deus, que faz a gente lembrar que Deus realmente está com a gente. Ele está cuidando de cada um de nós. Ele não nos desampara, Ele não esquece da gente.
E não tem nada que esse Deus não possa fazer, não tem um problema que esse Deus não possa solucionar. Então eu quero que você faça sempre desses louvores como esses que você cantou hoje, que possa ser algo para estar sempre presente nos seus lábios, que você possa sempre cantar essas verdades. Cada vez que você anuncia isso, cada vez que você canta, seu coração se fortalece na verdade do Senhor. Louvores que são baseados na palavra, que exaltam a grandeza de Deus, trazem para nós consolo, trazem para nós esperança, trazem para nós força, que isso possa estar presente na tua casa, que essa verdade do Senhor possa ecoar dentro da sua casa e dentro do seu coração continuamente. Saiba que Deus quer o melhor para você. Deus quer que você sinta o melhor, que você sinta a bênção dele na sua vida. Amém? Que seu coração permaneça na presença do Senhor e que seus lábios continuem adorando a esse Deus maravilhoso. Eu quero lembrar vocês que nós estamos de segunda, quarta e sexta às 18 horas no 15 minutos, que é uma palavra rápida para vocês, compartilhada com vocês através do Instagram. Então, toda segunda, quarta e sexta às 18 horas nós estaremos juntos, pelo menos por enquanto, para os 15 minutos, um tempo para a gente ouvir a palavra e poder também compartilhar a palavra. Amanhã estaremos juntos. Eu quero então convidar você para mais esse tempo de fortalecimento, que Deus possa continuar abençoando a sua casa. Hoje eu quero ler um texto com vocês, que está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18. É uma passagem que vem logo em seguida de um encontro que Jesus tem com um jovem rico. É uma passagem que talvez você conheça, né? A passagem desse jovem rico, em que ele chega diante de Jesus e fala a respeito de um método, uma forma, um jeito para ele herdar a vida eterna, para ele estar com o Senhor. E ele apresenta, esse jovem então apresenta toda a história dele, apresenta toda a reverência que ele tinha diante da palavra, diante da lei. E Jesus então diz para ele: olha, é muito bom isso que você faz, mas está te faltando uma coisa. E aquele jovem então, que tinha uma riqueza, que tinha uma propriedade, ele é convidado então por Jesus a tomar uma atitude. E Jesus diz para ele: olha, faz o seguinte, você vai, vende tudo que você tem, distribui para os pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu, e depois você me segue. E quando Jesus apresenta essa proposta para ele, para que esse jovem pudesse estar seguindo a Jesus, então aquele jovem fica entristecido e sai da presença do Senhor, justamente porque ele era muito rico e apegado às suas riquezas. E logo em seguida vem esse trecho que eu quero estar lendo aqui com vocês, que diz o seguinte, em Lucas 18, 24, diz assim: E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então esse trecho aqui está logo na sequência, logo depois desse confronto de Jesus com esse homem rico, com esse jovem rico, em que ficou muito evidente que ele, apegado a essas riquezas, não conseguia seguir a Jesus. E aí então Jesus diz: é difícil então aquele que tem muitas riquezas entrar no reino. Na hora que Jesus coloca essa expressão, os discípulos então perguntam para ele: mas então quem pode ser salvo? Existia um certo conceito de que as pessoas ricas
as pessoas bem-sucedidas eram pessoas abençoadas, que eram pessoas queridas, e por causa do favor de Deus, ou por causa de a postura daquelas pessoas, elas estavam numa condição melhor. E aquilo, de certa forma, choca um pouco os discípulos na hora que Jesus fala, olha, é difícil quem tem riqueza entrar no reino. E não é que Jesus estivesse selecionando pelo nível social das pessoas, mas sim justamente pelo apego que as pessoas tinham. E aí então Jesus diz, mas os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quando Jesus faz essa afirmação, Pedro já entra e apresenta então um pouco da sua história, como era comum na forma de apresentação de Pedro, a forma como ele falava, né? Ele diz, olha, nós deixamos tudo, nós deixamos a nossa casa, nós deixamos tudo que a gente tinha, a gente seguiu ao Senhor, como se ele também estivesse, de certa forma, se qualificando para poder estar no reino, para poder estar com o Senhor. E Jesus diz, olha, eu quero deixar muito claro para vocês que qualquer um que deixa as suas coisas, que abandona, que dá um valor menor a essas coisas e me segue, receberá muito mais. Não só nos dias de hoje, Jesus afirma isso, nos dias de hoje, muitas vezes mais no presente, mas também a vida eterna. E Jesus então traz uma lógica aqui para a gente tentar entender, onde ele diz que nós deveríamos abandonar aquilo que a gente tinha para se apegar ao Senhor. E o que eu recebo, então, ao me apegar ao Senhor, ele parece que é maior, ele é multiplicado. O texto que nós lemos aqui, ele diz no versículo 30, que não receba no presente muitas vezes mais. Quando nós olhamos o Evangelho segundo Marcos, diz 100 vezes mais, o cêntuplo daquilo que você deixou. E entenda que, com certeza, Jesus não estava dizendo que você ia deixar sua casa, sua mulher, seus irmãos, pais e filhos, ia receber, então, 100 casas, 100 mulheres, 100 irmãos, 100 pais, 100 filhos. Não é isso que ele está falando, não é essa matemática que ele está usando. Ele está dizendo aquilo que realmente seria superior no que você receberia. O que você entrega, então, diante do Senhor, você receberia de uma forma diferenciada. Jesus não quer que você não tenha, ele quer que você tenha. Ele não quer tirar de você, ele quer acrescentar, mas ele quer ser aquele que realmente é o acrescentador na sua vida, aquele que realmente coloca na sua vida. Ou seja, a resposta dessa lógica está muito nessa abnegação, da gente negar realmente. E Jesus traz isso para nós como uma orientação, uma instrução para nós. Quando ele diz aos discípulos, está registrado em Mateus capítulo 16, 24, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Ele está dizendo, olha, se você quer negar, se você quer salvar a sua vida, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. A ideia do discipulado, da caminhada, de andar após Jesus, exige uma renúncia, o deixar de lado, o deixar de nós mesmos, o largar nós mesmos. Quando o jovem rico foi confrontado, a ideia que Jesus apresentou para ele é, olha, vende todos os seus bens, distribui aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, aí você vem e me segue. Era um discipulado, era uma caminhada com Jesus, era uma caminhada que envolvia, então, deixar as nossas coisas. Uma lógica desafiadora que Jesus está propondo para nós, quando ele apresenta essa ideia, então, que por mim mesmo eu não consigo. Por mim mesmo eu não tenho como alcançar, mas Deus pode fazer na minha vida. Quando ele diz que retribuiria ou traria 100 vezes mais uma vez, não é essa matemática de vezes 100, mas a ideia da abundância que vem do Senhor, que realmente vem dele na hora que eu entrego. Ou seja, com Deus as coisas são diferentes. Às vezes, o muito sem Deus, essa expressão é comum, o muito sem Deus é nada, mas o pouco é tudo. E realmente é verdade. Se eu entrego aquilo que eu tenho diante do Senhor, Ele faz infinitamente mais. O
pouco que eu coloco nas mãos de Deus, Deus transforma, Deus muda. E a palavra, quando fala, por exemplo, conta a história da multiplicação dos pães e dos peixes, a ideia de que 5 pães e 2 peixinhos abençoavam e traziam alimento para uma multidão, mostrava que aquilo que estava na mão do homem, ao ser entregue diante do Senhor, aquilo então era multiplicado. A ideia do azeite e da farinha que se torna eterno, sustento para sempre. As talhas de água que se transformam em vinho. Quando a gente coloca as coisas na mão de Deus, elas têm um peso diferente, elas têm um valor diferente. Nós precisamos entender que existe no reino de Deus valores diferenciados para as coisas. Se nós olharmos para aquele homem que tinha uma fortuna, aquele jovem que tinha uma fortuna, nos olhos dos homens podia ser uma fortuna. Mas o que Deus queria fazer com aquela fortuna? Transformar em esmola. Ou seja, para Deus aquilo não tinha o mesmo valor que tinha para os homens. Às vezes nós nos apegamos a coisas tão pequenas e nós damos grande valor às coisas pequenas, e Deus é infinitamente maior. E nós não conseguimos, às vezes, ter uma lógica dessa dimensão. Às vezes nós temos coisas que nós chamamos de raro, de especial. Algumas coisas nós chamamos de estimação. Nós damos um valor para as coisas e Deus dá outro valor. Tem coisas que nós chamamos de impossível. Nós damos o nome de impossível. Quando aquele jovem rico foi confrontado e os discípulos assistiram àquela aula que Jesus estava dando, para eles foi um choque. A hora que eles disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Ou seja, para eles entenderam, mas é impossível, então, o rico ser salvo? É impossível essas pessoas serem salvas? E Jesus, então, responde para ele de uma forma sábia, esclarecedora, quando ele diz, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ou seja, aquilo que para nós é totalmente impossível, que não tem como a gente alcançar, não tem como a gente chegar, para Deus isso é possível. Para Deus isso é o agir dele, é o mover dele. Eu quero falar essa noite isso com vocês, para que a gente possa sair daquilo que é impossível e compreender aquilo que é possível para Deus. Porque o impossível está relacionado a nós, está relacionado à nossa limitação, está relacionado aos nossos olhos, está relacionado à nossa experiência, e o impossível de Deus está relacionado à eternidade, à majestade, à grandiosidade do nosso Deus. O que dá para se fazer com a minha força, e o que Deus pode fazer com a sua grandeza. Que a gente possa nessa noite entender e olhar para as coisas que nós chamamos muitas vezes de impossível e colocar isso nas mãos de Deus. Porque coisas pequenas nas mãos de Deus são transformadas em coisas grandes. Porque ao entregarmos a nossa vida, Ele então nos dá a vida eterna. Porque ao negarmos a nós mesmos, então Ele nos dá aquilo que nós efetivamente precisamos. Ou seja, a hora que nós mudamos o nome dessas coisas, porque essas coisas estão na mão de Deus, elas tomam uma dimensão totalmente diferenciada. Eu quero, junto com você, então, entender isso. Considera, por exemplo, a busca da salvação. Nós não podemos ser salvos pelos nossos próprios esforços. Nós não conseguimos ser salvos, nós não conseguimos nos desprender daquela condenação que existe para nós. Nós não temos forma de nós mesmos sermos salvos. Não dá para a gente, ou seja, para nós a salvação é impossível. A palavra de Deus diz para nós, então, na carta de Paulo aos Efésios, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Veja, isso é tremendo. Porque quando a palavra coloca que nós somos salvos pela graça e que não é por um esforço nosso, tira de nós
a vaidade de alcançar isso, tira de nós o orgulho de alcançar isso e coloca a dependência de Deus. Ou seja, eu não consigo, pelo meu esforço, pelas minhas obras, eu ser salvo, mas se eu entrego a minha vida, ou seja, se eu busco a salvação por mim mesmo, eu não a encontro. Mas quando eu entrego a minha vida para Deus, ao depositar minha vida nas mãos de Deus, eu sou salvo pela graça, como diz o texto, é dom de Deus. Isso não vem de mim, isso vem de Deus. A hora então que eu me desprendo de Deus, ou das coisas, e me ligo em Deus, o impossível de Deus acontece. Eu não poderia comprar a salvação. Mas quando eu renuncio a mim mesmo, a graça me alcança. Deus está esperando continuamente a nossa entrega. Quando eu faço isso, eu sou tido filho de Deus. Eu não poderia fazer nada para que os meus pecados fossem perdoados. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E não teria outra forma para eu pagar o preço, o custo dos pecados, senão a minha morte. É o preço justo. Quando Jesus se entregou por nós, Ele pagou esse preço. Ou seja, quando eu me entrego para Ele, eu alcanço esse impossível de Deus. É impossível me salvar, mas com Deus isso já está pronto. Ele já preparou um caminho para que eu e você sejamos salvos. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra diz que se eu crer em Cristo Jesus como Salvador, se eu confessar com os lábios, eu sou salvo. Ou seja, está pronto. É impossível para mim? Sim. Mas em Deus é possível. Entenda que aquilo que nós nomeamos de difícil, de impossível, quando está nas mãos de Deus, ele tem um valor totalmente diferente. Nós podemos pensar a respeito do amor também. Até que ponto você consegue amar uma pessoa? Até o quanto ela merece? Você consegue amar uma pessoa mesmo quando ela está te magoando? Você consegue amar uma pessoa se você não for correspondido por isso? Você consegue? Você consegue manter esse nível de amor que não envolve a reciprocidade? Será que coisas externas interferem no quanto você ama as pessoas? Ou isso realmente parte de você? Ou isso realmente sai de você e não faz a menor diferença? A posição das pessoas, a forma como as pessoas reagem, aquilo que as pessoas fazem. Veja o que Paulo escreve aos Romanos a respeito do amor de Deus. Romanos 8,38 diz assim, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que pode então nos separar do amor de Deus? Só se eu não quiser. Só se eu não aceitar realmente ser amado, porque o amor de Deus permanece sobre a minha vida. Veja que essa lógica do amor de Deus é diferente da nossa. O amor dele, então, ele permanece sobre as nossas vidas. Quando o texto diz que nada pode nos separar do amor de Deus, está dizendo que o amor dele nos alcança. O efeito desse amor só vai acontecer na minha vida se eu realmente aceitar o amor de Deus. Por isso, independente de onde você estiver, o amor de Deus está te alcançando. O amor de Deus está sobre a sua vida. A palavra de Deus, quando fala que qualquer um que confessar a Cristo como Salvador será salvo, é um exemplo disso. O amor de Deus permanece ali continuamente. O amor de Deus está ali, esperando que você simplesmente aceite esse amor, que você simplesmente receba esse amor, que você estenda a sua mão e se aproprie desse amor de Deus pela sua vida. Isso parece impossível para nós. Um amor incondicional. Um amor que não está levando em consideração se eu mereço ou não mereço.
Deus me ama mesmo quando eu estou no pecado, nas trevas, mesmo quando eu estou falando mal desse Deus. Mesmo quando eu estou blasfemando, Ele continua me amando. Isso é tão real que a partir do momento que eu me arrependo, eu recebo esse amor, porque Ele já estava ali. Ele já estava disponível. Ele já estava pronto para me alcançar. Quando nós olhamos, essa lógica do amor de Deus parece diferente da nossa lógica. Está disponível o amor de Deus em todos os momentos. Você, por exemplo, que tem passado afastado da presença de Deus, você que tem sentido dores e dificuldades e lutas, e às vezes tem achado que Deus esqueceu você, eu quero dizer para você nessa noite, o amor de Deus está aí sobre você. O amor de Deus está aí e está dando para você essa oportunidade de ouvir mais uma vez essa verdade. Não seria a misericórdia do Senhor alcançando a sua vida de novo? Não seria o amor de Deus não levando em consideração todas as suas falhas e os seus erros? Porque Ele nos ama. Que lógica é essa? Para nós isso parece impossível, mas para Deus é assim que funcionam as coisas de Deus. Quando nós olhamos para o mover de Deus, por exemplo, quando Deus cura mágoas no nosso coração, olhe para a sua alma e veja a forma como Deus trabalha. Eu quero ler aqui algumas passagens aqui para você que fala justamente sobre isso. Tem um personagem da igreja, Estevão, e conta para nós a história desse homem, que era um homem cheio do Espírito Santo. E quando ele anunciava, quando ele pregava, diz que era impactante, as pessoas olhavam para ele e viam o rosto dele de uma forma diferenciada, porque sabiam que era a presença de Deus. E alguns homens então perseguiram Estevão e queriam acabar com a vida dele, e lançaram ele para fora da cidade. Diz assim o texto, onde conta esse momento que esse homem de Deus, esse homem abençoado, era então perseguido por pessoas, e diz assim, Atos 7,58, e lançando fora da cidade, o apedrejaram, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Quem de nós, fazendo o bem, fazendo o certo, se for julgado de uma forma equivocada, como foi Estevão, se formos humilhados, ofendidos, apedrejados até chegar à morte, como foi Estevão, quem nesse último suspiro teria a ousadia de trazer essas palavras diante do Senhor? Senhor, não lhes impute esses pecados. Veja que coração transformado. Para mim parece impossível esse tipo de situação. Para mim parece que não dá para viver esse tipo de situação. Não dá para eu ser ofendido, para eu ser humilhado e ser julgado, injustiçado. Estevão pôde, na hora da morte. Então imagina quantas vezes uma dor no seu coração, uma mágoa, é um tesouro guardado aí dentro do seu coração. Muitas pessoas guardam dentro do coração uma mágoa como se fosse um tesouro para ser usado lá na frente, para ser apresentado lá na frente, para ser de alguma forma uma dor no coração de outra pessoa lá na frente, e enquanto isso é uma dor no seu coração. Às vezes a nossa mão não pode produzir injustiça, pode produzir justiça. Nós somos incapazes de produzir justiça, mas Deus é. Quando eu entrego então uma causa nas mãos de Deus, porque é impossível, não consigo solucionar, Deus então pode trabalhar nessa situação. Quantas vezes a palavra de Deus conta várias passagens em que situações eram impossíveis para os homens, mas era possível para Deus. Um tempo de aflição, Paulo estava num barco, e o barco sendo assolado por uma tempestade, e diz a passagem que os homens não tinham esperança nenhuma de ser salvos, totalmente aflitos. Para eles era impossível ser salvo. Paulo se coloca de pé e fala a respeito
de uma voz que veio de um anjo que falou com ele claramente, dizendo que só a embarcação ia se perder, que ninguém se perderia. Paulo, quando fala essa palavra, ele diz: olha, eu queria que vocês tivessem bom ânimo, porque eu creio nesse Deus do impossível. Eu creio que esse Deus que eu sirvo vai operar. Eu creio nessa voz. Aquilo que era impossível para os homens, para Deus era possível. Às vezes eu e você queremos ter o controle da situação e nós precisamos simplesmente deixar Deus tomar conta. Simplesmente deixar Ele fazer, deixar Ele operar. Porque é impossível, eu não sei como resolver, mas Ele sabe. Mas Ele tem como fazer. Deus quer tratar situações que nós estamos nos apegando. Muitas vezes nós estamos presos em determinadas situações. Ainda mais uma história para eu compartilhar aqui com vocês, na Palavra de Deus, que fala de um homem que estava no tanque. E tinha um tanque, então, numa região. Conta para nós a palavra que naquele tanque a água se movia e quem descesse primeiro era curado. E um homem, então, assistia continuamente as pessoas sendo curadas naquele tanque. Mas nunca chegava a vez dele. E quando Jesus vai conversar com ele, pergunta: você quer ser curado? Ele diz: olha, eu não tenho ninguém que me leve até lá. E quando eu tento, alguém desce antes de mim. Aquele homem não conseguia se mexer, aquele homem tinha uma debilidade. Era impossível para ele chegar ali no tanque e ser salvo e ser limpo, ou melhor, ser curado. Era impossível para ele viver essa cura, essa restauração, mas aquilo que Jesus faz é um método totalmente diferente, porque Jesus simplesmente fala para ele: então eu vou levar você lá embaixo na água. Não. Jesus fala: então você vai chegar primeiro agora. Não. Jesus simplesmente fala: então levanta, toma a tua cama e anda. Aquilo que era impossível, quando estava nas mãos de Deus, se tornou possível, se tornou real, se tornou verdadeiro. Aquilo que jamais aconteceria, aquilo que jamais poderia se realizar, nas mãos de Deus, se tornou algo real. Deus quer fazer impossíveis aos nossos olhos para esse Deus que é o Deus de todas as coisas, todo-poderoso. Deus quer sarar situações no meu coração e no seu coração que nós estamos nos apegando e são coisas que nós estamos firmados e nós não conseguimos solucionar, nós não conseguimos resolver. Talvez esse impossível esteja martirizando você agora, esteja escravizando você, esteja te consumindo, porque você tenta de várias formas e não tem solução, e não tem saída, e não tem alternativa. E não tem como solucionar, não tem como resolver. Está no seu coração. Mas a hora que isso estiver nas mãos de Deus, isso vai poder ser trabalhado por Ele. Será que não é hora de você realmente reconhecer a sua incapacidade de resolver isso e entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e deixar Ele tudo fazer? Será que não é hora de você, então, olhar para esse Deus e dizer: Deus, eu vou colocar nas tuas mãos essa situação, isso que eu estou guardando até agora, essa mágoa que eu estou guardando até agora, essa dúvida que eu estou levando até agora, eu vou colocar nas tuas mãos, para que o Senhor traga a solução. A hora que você entregar, Ele fará, porque Ele é o Deus do impossível. Como diz o texto que nós lemos no começo, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Nós chamamos de impossível. Mas nós já aprendemos nessa noite que nós temos uma visão limitada. Realmente os impossíveis são possíveis para Deus. Os impossíveis aos olhos dos homens, na medida dos homens, são possíveis para Deus. Então, se eu e você hoje efetivamente colocarmos nas mãos de Deus, como Ele fará? O que Ele fará?
Quero convidar você então para, nesse instante, deixar o Espírito Santo vasculhar o seu coração. Aquilo que te incomoda, aquilo que te dói, aquilo que te escraviza. Aquela dúvida que não tem resposta. Aquela situação que não está solucionada. Aquela mágoa que dói até hoje. Aquela ferida que ainda sangra. É impossível você solucionar. Mas Deus pode resolver. E se você que me ouve nessa noite, nesse momento, ainda busca salvação pelo seu esforço, eu quero repetir aquilo que nós conversamos nessa noite. É impossível. É impossível que o homem se salve. Mas para Deus é possível. E é tão simples que você basta entregar a sua vida para Ele. Quero fazer 2 orações então nessa noite. Para você que ainda não recebeu na sua vida o possível da salvação de Deus, a providência de Deus para te salvar. Você que não recebeu ainda, que receba hoje. Porque por você mesmo não tem como. E você que talvez tenha algo no seu coração que precisa ser colocado nas mãos de Deus, que você faça e deixe Deus realizar o impossível para você. Porque para Ele é fácil. Ele é Criador de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Aonde você estiver, feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus, nós estamos diante de um Deus do impossível. Impossível para nós, nos nossos olhos, na nossa medida. Mas um Deus que é todo poderoso, um Deus que é todo amor, um Deus que é misericordioso, um Deus que estende a mão para nos abençoar e para nos salvar. Deus, eu quero interceder agora por cada um desses meus amados que estão diante do Senhor e que não tiveram ainda uma experiência de ser salvo. Porque estão tentando pelas suas formas, pelos seus modelos, pelas instruções dos homens, mas ainda não encontraram. Peço a Deus que essa restauração do relacionamento com o Senhor seja efetivada agora de uma forma poderosa, Deus. Em nome de Jesus, toma essas vidas agora que reconhecem a incapacidade, a limitação e a dependência do Senhor e que nesse momento reconhecem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Que essas vidas sejam tocadas pelo Senhor. Que essas vidas sejam envolvidas pelo Senhor, sejam perdoadas e que sejam salvas. Para nós é impossível, mas para o Senhor é possível. Aliás, é o teu plano, é o teu projeto e a tua vontade. Então que se cumpra, Deus, na vida desses teus amados. E em nome de Jesus, Pai, eu coloco a vida de cada um daqueles que hoje encontrou no coração um impossível. Seja uma mágoa, seja uma dúvida, seja uma dor, seja um anseio, um desejo, algo que tentou de alguma forma solucionar, ou de todas as formas solucionar, mas não encontrou a saída. Aquilo que os teus filhos hoje nomeiam como impossível. Que cada um deles agora possa entregar nas mãos do Senhor. Que não seja mais o nome de impossível, mas seja o nome de possível para o Senhor. Que saia desses corações e se achegue nas tuas mãos, para o Senhor realizar, para o Senhor operar, para o Senhor fazer. Deus, toma, Pai. Toma cada uma dessas causas, dessas situações, dessas histórias e faz o teu milagre. Nós chamamos de milagre, Deus, porque vai contra a nossa natureza, aquilo que nós achamos que é possível. Mas o Senhor, Deus, é Deus de milagre sempre. O teu agir é sobrenatural. O teu agir é poderoso, é majestoso. Então faz, Deus, faz por completo. Faz nas nossas vidas, nas nossas histórias, nos nossos corações. E que essa experiência, Deus, ao termos essa experiência com o Deus do impossível, nós possamos ser fortalecidos na nossa fé. E conduzidos, Deus, continuamente à tua verdade. Obrigado, Deus, pela tua infinita misericórdia.
Obrigado porque o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Amém? Que Deus possa envolver o seu coração, possa transformar essa verdade numa esperança contínua para você, que possa você permanecer numa declaração de fé e de dependência de Deus. Ele tem muito para fazer na sua vida. Ele quer fazer na sua vida. Aquilo que é impossível para você é possível para Ele. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.